Antes de mais, não perca a oportunidade de ganhar 150 € no giveaway que nós temos com a Prozis, malta. É só usar ZugaTV como código e não só conseguem os 10% de desconto, como também entram para a giveaway de 150 € que vai decorrer durante o mês de fevereiro. Portanto, não percam essa oportunidade, é imperdível e depois podem usar todo este dinheiro para compras na Prozis. Então, não é que houve novos desenvolvimentos relativamente a toda esta situação de Odair, lá no bairro do Zambojal, que depois culminou numa cambada de ataques e desastres e confusão, guerra aberta na rua. Infelizmente houve pessoas que até ficaram feridas e permanentemente, não é, com aquele motorista que nós já conhecemos. E pelos vistos houve novos desenvolvimentos, novas imagens a que nós agora temos acesso para perceber o que é que se pode ter passado no momento do incidente e desta atuação policial. E vamos lá ver se Odair era o santo que esta narrativa da esquerda radical pintava relativamente àquilo que era as suas atitudes. O mais provável é que, de acordo com esta narrativa da esquerda, foi um claro caso de racismo, nada mais pode ter explicado este momento, e ele foi atingido pela polícia como um claro exemplo do racismo estrutural que vivemos em Portugal. Só pode ter sido isso, não é? Por isso vamos ver as imagens e vamos ver se foi isso que aconteceu ou não. Este vídeo exclusivo mostra apenas parte daquilo que aconteceu naquela noite de 21 de outubro de 2024, mas mostra o momento mais intenso e importante. Aqui, já Odair Muniz tinha fugido de carro, resistido à detenção e os agentes estavam a tentar revistá-lo e algemá-lo. Não conseguiram. Odair Muniz enfrenta os agentes. Inicialmente afasta-se, não quer ser detido. Chega a levantar os braços, a resistir à algemagem e da resistência, Odair passa para a agressão. Não para de gesticular, não se rende. Um dos polícias usa o bastão, o outro continua a tentar a algemagem, mas depois tira a arma do coldre. E num ápice, o primeiro dispara para o ar. Vê-se bem. O agente com o braço esticado, na vertical, o clarão da arma, o disparo na direção do céu. A partir daqui, a situação piora. O tiro não trava o suspeito. Odair continua a resistir. Tenta escapar. Ao lado, algumas pessoas testemunham aquilo que se está a passar. Odair Muniz continua a afastar-se. Os agentes seguem-no e tentam novamente a algemagem, mas não conseguem. De novo, o confronto físico, mas agora num local com pouca visibilidade. Odair resiste, empurra, dá socos, agride. Um agente usa o bastão, o outro usa a arma. São disparados 2 tiros. Odair Muniz cai. O agente que disparou disse que lhe pareceu ver uma faca. Falou num brilho, num reflexo que lhe pareceu ser uma faca. No vídeo são visíveis alguns reflexos, mas a qualidade da imagem não deixa perceber o que é em detalhe. O que este vídeo mostra e prova é que antes dos disparos fatais foi disparado um tiro para o ar e que Odair Muniz resistiu várias vezes a ordens policiais. E aqui está, estas são as novas imagens a que nós agora temos acesso relativamente à ação policial nessa fatídica noite em que eles interagiram com Odair, não é? No bairro do Zambojal, na Amadora, e eu acho que existem duas coisas que ficaram um pouco mais claras. Primeira, não ficou óbvio, pelo menos para mim, por favor digam-me se existe algum frame em particular ou se houve um slow motion qualquer que vocês possam aplicar às imagens onde isso fica mais evidente, mas não ficou evidente para mim a existência de uma arma branca como ameaça à integridade física da polícia. Então isso não ficou evidente para mim. Isso ficou um bocadinho mais... é uma conclusão que podemos tirar deste vídeo, mas não ficou claro, ok? Outra coisa, e outra conclusão que podemos retirar, é que, no mínimo, ficou claro, e isso é uma coisa que a pessoa que estava a narrar o vídeo disse, o que é que ficou claríssimo? Ficou claríssimo que a narrativa de que nós estamos a falar de um santo, de um cidadão exemplar, que nunca fez nada a ninguém e que tinha uma ficha incrível, cai por terra. Cai por terra. Nós não estamos aqui a ver um exemplo de pura discriminação. Isso não existe, ok? Nós estamos a ver uma ação policial no qual o indivíduo abordado começou a ser bastante agressivo e como resultado, depois até de um disparo para o ar e etc, ele continuou a ser agressivo, tentou, óbvio, esquivar-se da situação, mas isso é normal, continuou a resistir de forma violenta e depois isto resultou, infelizmente, na morte dele com 2 tiros e isto é infeliz, ninguém gosta desta conclusão para aquilo que é uma intervenção policial, mas já vamos abordar isso. Mas aquilo que ficou extremamente claro é que Odair não é nenhum santo, que esta narrativa toda da esquerda radical
de que vamos pintar esta situação como uma clara demonstração de racismo e discriminação, em que parece que um polícia se lembrou no dia e disse: olha, vou parar alguém só para ser racista e discriminatório e vou-lhe espetar 2 tiros. Pá, isto é ridículo. Sempre foi ridículo. Até porque a ficha e o histórico de Odair sempre demonstrou que não estamos a falar de nenhum santo. Mas a narrativa sempre foi essa. Estamos a falar de um santo, de um cidadão exemplar, de uma pessoa maravilhosa que foi vítima de uma clara situação de discriminação e racismo policial. O que é absurdo. Absurdo. Portanto, esta narrativa cai completamente por terra. Cai completamente por terra. Eu gostava de saber quem é que agora vai assumir as responsabilidades sobre tudo o que aconteceu posteriormente a isto, a este episódio ter ocorrido, e depois pintou-se toda esta narrativa de que ele era uma vítima, uma óbvia vítima de todas estas circunstâncias e do sistema de racismo estrutural que nós temos em Portugal, que também está permeabilizado nas forças em ação policial, e depois isto deu origens a manifestações de violência horríveis, danos materiais, danos pessoais, houve aquele motorista que ficou queimado e tudo. Quem é que agora vai assumir as responsabilidades? Quem é que são os políticos de extrema-esquerda que venderam esta narrativa e que agora têm que assumir estas responsabilidades? Que vão, no mínimo, ter que pedir desculpa. No mínimo, devem pedir desculpa e dizer: eu julguei precipitadamente a situação e, claramente, estas imagens mostram que eu estou errado. Eu gostava de saber. Eu duvido que algum deles tenha a hombridade e que tenha a honestidade intelectual de assumir esse erro. Mas era o mínimo que se poderia exigir desta situação. Porque as consequências violentas com base nessa narrativa que se montou têm que ser assumidas agora e tem que haver no mínimo um pedido de desculpas. Momento publicitário muito rápido, não se esqueçam de vir aqui este link, loja.sugapodcast.com, onde podem adquirir merch fantástica, como esta t-shirt que eu tenho aqui vestido, ok? Até já, está na descrição. Mas pronto, passando à frente agora, eu gostava de abordar a questão do uso de força letal. Eu acho que ninguém gosta, por mais legítima que possa ser a ação policial, de ver um fim triste e trágico como este, ok? Eu acho que é uma vida que se perdeu. Isso é horrível, ok? Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. E eu não acho que seja uma ação policial individual que vá resolver a situação. Porquê? Porque nós estamos a falar de uma falha de gestão absurda. Tudo que o Estado mexe estraga e a ação policial e a gestão da polícia é igual. Tudo que o Estado mexe estraga. Então, por exemplo, nós deveríamos empregar e utilizar forças não letais para este tipo de intervenção policial, como por exemplo tasers, que foram agora aprovados recentemente, já deviam ter sido aprovados e utilizados há muito mais tempo, como muitos outros países fazem. Nós devíamos ter, por exemplo, e eu sou muito defensor desta medida, que é a utilização de câmaras. Bodycams em todos os polícias. Se tu és um indivíduo ao qual te foi dada autoridade para exercer poder sobre mim e fazer cumprir a lei, o mínimo que se pode exigir de ti é que sejas completamente transparente relativamente a essa atuação policial. E isto poderia depois até evitar situações em que se cria narrativas políticas à volta destes acontecimentos, porque isso teria muito mais contexto e muito mais prova, com imagens e áudio, relativamente ao que aconteceu. E infelizmente nós não temos isso em Portugal. Eu acho que deveríamos ter, sim, nós deveríamos ter câmaras em todos os agentes, sejam eles da PSP, sejam eles da GNR, seja o que for, onde este tipo de interações era registada e se houvesse algum problema. Depois poderiam ser usados em tribunal, poderiam ser usados para conseguir clarificar para o público quando este tipo de situações tenta ser usada politicamente, e eu acho que estas são as grandes lições a retirar a longo prazo sobre esta circunstância que nunca deveria ter acontecido. Nós não queremos que as pessoas morram, nós queremos que a lei seja aplicada, mas não queremos que existam execuções por parte da arma de fogo na rua sem qualquer julgamento, ok? Sem qualquer julgamento próprio, ok? Portanto, essa é uma lição a retirar e eu acho infeliz que nós mais uma vez temos que ver esta gestão pública horrível das polícias e depois os indivíduos policiais vêm-se obrigados a tomar este tipo de atitude a quente. E porquê? Porque não tem outro meio, só tem o bastão e a arma de fogo, mais nada. E quando o bastão não resulta, o que é que eles usam? Por cima estão-lhes a bater, estão-lhes a impedir de exercer a sua profissão, o que é que eles vão fazer? Então, são estas as reflexões que eu queria deixar. Acho que, infelizmente, este caso foi demasiado instrumentalizado até por ambas as partes, porque nós não nos podemos esquecer, e eu estou sempre a dizer isto, eu sou muito cético, que ao final do dia a ação policial é a ação do Estado, ok? Então nós não podemos simultaneamente dizer que vivemos em ditadura quando o Estado nos impede de sair de casa e diz que nós não temos direitos, que de repente deixamos todos de ter direitos, ok? Porquê? Porque quem vai fazer cumprir esse tipo de ordens é sempre a polícia, ok? Então nós não podemos... É inconsistente nós dizermos as duas coisas, que é a ação policial está sempre correta e nós vivemos num estado de ditadura muitas vezes.
Então nós não podemos dizer as duas coisas são incompatíveis. Portanto, nós temos que nos manter bastante céticos e com clareza analisar as situações. Agora, eu acho que, por exemplo, a resposta que o Chega teve relativamente a esta situação, apesar de eu não concordar com ela foi uma resposta natural relativamente àquilo que foi a tentativa de criar uma narrativa de que estávamos a ver uma situação de discriminação de racismo em que o indivíduo que morreu era um santo. E o Chega atuou como pêndulo relativamente a essa opinião extremada. E se calhar teve também uma opinião extremada, por exemplo, quando sugeriu dar um prémio ao polícia, quando as coisas ainda não estavam bem claras. Mas, pelo menos agora, existe um pêndulo. Antes não existia pêndulo nenhum. E nós iríamos ter esta narrativa perpetuada para sempre e não iria-se ter qualquer tipo de contraditório. Então acho que é importante trazer ao bom senso, é importante nós sermos capazes de analisar as situações com cabeça fria, e algumas destas imagens ajudaram a clarificar um bocadinho a situação, e talvez nós tenhamos mais imagens, talvez nós tenhamos mais evidências de futuro que nos ajudem a julgar melhor este caso. E acima de tudo, nós temos que fazer alterações na atuação policial para eles terem mais armas não letais de atuação neste tipo de circunstâncias. Porque é ridículo e ninguém quer um final trágico como este. Ninguém quer, ok? Portanto, aqui está o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a vossa opinião em baixo. Digam-me o que é que acham. Digam-me se para vocês está evidente mais alguma conclusão que possam retirar deste vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Como vocês podem ver, a maior parte de vocês que assistem aos vídeos ainda não é subscrito neste canal. Portanto, se acham que este projeto de promover portugueses mais soberanos, livres e independentes do Estado paternalista que apenas os quer roubar e escravizar é digno da vossa subscrição, não custa nada, é só clicarem no botão aí em baixo.